Começando os escritos. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei como profeta do Senhor? Os profetas de Baal são 450 homens? Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. E o dividiram em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarão o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar, e se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, que se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que passava o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego em que se encheu d'água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e o pó, ainda lambeu toda a água que estava naquele rego, o que, fazendo todo o povo cair sobre o seu rosto e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar aqui que 450 homens se reuniram diante de um povo, ao qual aquele povo era chamado povo de Deus, o povo de Israel, que era crente no Senhor Jesus, assim dizendo, o nosso Yahvé daquele tempo. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele povo foi um povo de Deus, eles foram enganados por Acabe e Jezabel, e levaram para dentro ali daquela congregação, daquele povo, foi levado para ali 450 profetas de um Deus estranho chamado Baal. Mas aqueles homens, eles eram astutos, e 450 pessoas trabalhando para que o nome daquele Baal fosse edificado. Nós sabemos que pode até acontecer. Mas o homem, ele é ótimo em aniquilar coisas. O homem, quando ele pega a prática de fazer algumas coisas, ele faz aquelas coisas muito bem. Ele pode dominar pessoas muito bem, ele pode levar pessoas muito bem, ele pode conduzir pessoas muito bem, ele pode liderar pessoas muito bem. Só que chega um momento que tudo o que ele faz, tudo o que ele leva nas suas costas, acaba. Finda.
Nós sabemos que apenas em Jesus Cristo, apenas as coisas que vêm de Deus são eternas. Porque não são movidas pela vontade humana, não são movidas pelo financeiro, não são movidas pela quantitativa de pessoas, não são movidas porque a pessoa prega, porque a pessoa está no altar, está sendo fotografada ou filmada, porque ela está tendo uma posição. Não, está sendo movida porque a pessoa conhece e reconhece o sacrifício de Jesus que ele fez naquela cruz. As pessoas são movidas porque ele entendeu que o amor incondicional de Jesus foi por ele, antes mesmo que ele prestasse para alguma coisa. Então a pessoa decide ir até o fim, continuar naquela caminhada até aquele dia ao qual Jesus vai levar ele para o céu. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens pulavam de um lado para o outro sobre o altar, se batiam, se cortavam. Nós vemos que aqueles homens, eles tinham o quê? Eles tinham eloquência, eles tinham força, eles faziam ali um movimento, um fogo estranho, um fogo de palha. Mas a Bíblia nos diz que nenhum fogo caiu do céu. Em momento algum o Senhor respondeu eles. A Bíblia vem nos dizer que Elias fez uma prova e falou assim: você está achando que é fácil? Vamos olhar esse altar aí, vamos olhar essa lei, vamos olhar esse sacrifício. Não vai ficar fácil para vocês não. Eu sei que vocês são inteligentes, mas o meu Deus é maior. Então a Bíblia vai nos falar que eles se cortaram da manhã até o meio-dia, 6 horas direto de culto. Mas não adianta nós nos reunirmos aqui se o nosso Deus for um Deus falso. Um Deus que não me leva à verdade, a largar o meu pecado, a me transformar. Um Deus que me leva a orar, a buscar, a estar diante dele em santidade, em busca e renúncia, para que pessoas sejam transformadas através da minha vida. Nós vemos que eram 450 pessoas, mais 2.000 pessoas olhando contra um chamado Elias. Mas não importa o quanto de pessoas que estejam ao seu lado, o quanto de pessoas que estejam com você, o que importa é se aquele lá está contigo. Pois a Bíblia vem nos dizer, em todo tempo e em todo canto, você e Deus é a maioria. Porque pessoas não vão estar com você no momento da sua dificuldade, da sua dor, da sua ansiedade. Às vezes você não vai conseguir pegar o telefone para ligar para alguém. Às vezes você vai tomar uma queda e não vai conseguir sair do chão. Mas saiba, Deus está lá. Deus está lá. Então nós vamos ver que Elias ele fala assim: já chega. Chega, eu não preciso de fazer mais nada. Eu vou fazer algo aqui agora que vocês destruíram há um tempo atrás. Eu vou restaurar o altar. O altar da sua vida é algo precioso diante de Deus. O seu coração é o altar da sua vida. É o que pode ser queimado diante de Deus. Então aquele homem ele reconstrói aquele altar. Ele deixa todo aquele problema que estava de lado, toda aquela idolatria, tudo que não prestava, ele não importa. Ele faz o quê? Reconstrói o altar, mesmo no meio daquele povo que não prestava para nada. Se o seu altar estiver reconstruído, o seu coração estiver em Deus, a sua vida pode dar um caos, não pode estar de cabeça para baixo. Se o seu coração estiver bom, o Senhor vai ao seu favor. Se o seu coração estiver bom, se o seu coração estiver reto, não importa o que as pessoas falam a seu respeito, não importa o que as pessoas te apontam, não importa o que o mundo lá fora fala, se o seu coração está ligado no coração de Deus, é igual o Davi, é igual o Serra, você vai passar por cima. Então aquele homem fala: pode jogar água, joga mais água, não é só o tanto que jogou lá, não, quero mais. E foram jogando até que se abriu aquele rego que estava ao redor, se encheu de água. Mas Elias então faz uma oração, assim como um filho chega diante do pai para cativar o coração do seu pai para receber uma coisa. Paizinho, tu sabes, tu és Deus, Deus de Israel, Isaac, tu és Deus de Abraão. O senhor está vendo aí que eles estão tentando te humilhar. Mostra para esse povo que tu és Deus. Cada um de vocês aqui é filho e também tem um cônjuge. Você sabe mover o coração do seu cônjuge ou do seu pai ou da sua mãe. Deus está chamando a mim e a você para reconstruir o altar e orando, tocar no coração dele. Pois aquela terra era uma terra infértil, era uma terra que não prestava para nada. Era um povo que não tinha nenhum valor. Mas Elias restaurou o seu altar e tocou no coração de Deus. E a Bíblia nos diz que do céu desceu fogo e consumiu todo aquele holocausto. Consumiu tudo aquilo que estava diante de Deus. Pois o que você colocar diante de Deus, meu irmão, vai ser consumido pelo Senhor. Você tem que colocar algo diante de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Levíticos que todos os dias, pela manhã, o sacerdote ele tinha que ir até o templo, retirar a cinza velha. Presta atenção nessa palavra. Pois nós estamos falando aqui sobre intercessores, para intercessores, para pessoas que têm querido orar com o Espírito Santo e botar vocês para isso.
para que a sua casa seja sustentada através da oração, para que esta igreja seja sustentada através da oração. Tudo isso em nome de Jesus Cristo. Até que o sacerdote limpava a cinza. Por quê? A minha oração de ontem não vale para hoje. O meu sacrifício de ontem não vale para hoje. Não. Deus quer um momento de intimidade todos os dias da sua vida. Pela manhã, entenda isso. O seu devocional, o primeiro parte da sua vida, a primeira parte da sua manhã. A gente já vai ter um telefone e começa a olhar para lá. Martinho Lutero falava que quando a vida dele estava mais caótica e mais cheia de trabalho, ele separava as 3 primeiras horas para falar com Deus. É forte ou não é? Forte. Forte. Tem um autor desconhecido que diz: quando eu trabalho, eu colho o fruto do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho o fruto do trabalho de Deus. Tem outro que diz: quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha para mim. Mas a Bíblia nos diz, Jesus ele diz: tudo que pedis ao Pai em meu nome, para a glória do Senhor, eu faço. Então Elias naquele momento ele torna um lugar ruim, um lugar idólatra, um lugar que não tinha os olhos de Deus sobre aquele lugar. Uma pessoa mudou toda aquela nação. Uma pessoa mudou o quadro daquele lugar. Vocês estão entendendo que não é a forma ao qual eu faço ou que eu penso, não é eu fazer nos bastidores, eu fazer isso, fazer aquilo, conversar com fulano, com ciclano, porque lá na frente as ideias vão se casar. Não. O que eu tenho que fazer é orar ao Senhor e esperar nele. Pois a minha vida reta diante do Senhor, o altar reconstruído, vai fazer com que as coisas se alinhem. Vai fazer com que o coração de Deus se ligue ao nosso coração. A nossa igreja esteja andando na vontade do Senhor, que está escrito em Gálatas. Se eu agradar ao Senhor, é o que é importante. Pois importa agradar a Deus e não aos homens. Pois não adianta eu agradar aos homens e deixar aquele homem ir para o inferno. Não. Porque Deus não está interessado em livrar cada um de vocês de sofrimentos momentâneos, mas sim do sofrimento eterno, a saber, o inferno. É isso que Deus quer nos livrar. É isso que Deus quer nos guardar. E sabe que mesmo que aquele problema parece um problema gigantesco, o Senhor pode dar o escape. Maria e José, Jesus criancinha, fechou Jerusalém foi toda fechada. Para quê? Para matar Jesus. Mas a Bíblia fala que Maria e José pegou Jesus e foi para o Egito, o pior lugar que tinha naquela época, pior do que Jerusalém. Às vezes Deus vai te levar num lugar que você pensa: Deus, está ruim demais. Deus, esse trem está tão apertado, está tão difícil. Está difícil, mas eu escapo de Deus na sua vida. É melhor estar no difícil do que estar num lugar de perigo. Jerusalém podia ser até boa, mas Deus te tirou de lá e colocou lá no Egito. Então dá glória a Deus por isso, porque a obra é dele, a glória é dele, você é dele, a glória é dele, tudo é dele. Então vamos orar neste momento. Abraçar essa palavra, pois a Bíblia nos diz: reconstrua o seu altar. Devocional com Deus. Pelas manhãs parar, tirar um tempo e orar ao Senhor. Não aquela oração rotineira: Deus, obrigado por esse café. Deus, obrigado pela minha vida, pela minha família. Não. Deus, salva almas, cura através da minha vida. Como aconteceu com Elias, como aconteceu, ó Deus, quando com os discípulos, com os apóstolos. Senhor, faz uma reviravolta na minha vida. Nós temos que pôr força na igreja. O pastor Renato falou comigo: Lucas, sabe qual que é a diferença de um bom pregador com um mau pregador? Inclusive o quê? O bom pregador, ele põe força para pregar. A sua vida de crente tem que ter força. Você tem que pôr força na sua vida. Às vezes você vai querer ficar atrás. Às vezes você vai querer ficar assistindo um jornal. Às vezes você vai querer ir para a praça. Mas Deus está chamando para o quarto. Deus está chamando para a igreja. Deus está chamando a evangelizar. 9 horas da noite, Deus está chamando para ir orar com alguém. Você decidiu por Cristo. Cristo decidiu por você. Então, toma a sua cruz e siga. Amém?